Olá, seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos nessa sequência chamada Eu Creio, estamos estudando temas da Palavra de Deus. E você sabe, aqui no Bíblia Fácil, quem fala é a Palavra de Deus. A nossa opinião não tem tanta importância assim, porque é o que Deus nos diz que a gente deve seguir. E eu convido você a estar comigo nesse programa e a também convidar os seus amigos, manda um recadinho para alguém dizendo que está começando o Bíblia Fácil, para que a pessoa também possa ser abençoada pela Palavra de Deus. E eu estou aqui em minhas mãos com esse guia de estudos, que é o guia de estudos, a Revista Esperança, com o tema A Máquina Humana. E eu quero oferecê-la para você, mas antes eu vou dar as boas-vindas aos meus amigos. Estamos juntos, essa é a quarta semana, me ajudem a contar, gente. Essa é a quarta semana que estamos juntos, ainda temos aí uma jornada pela frente, mas já vamos ficando mais conhecidos, conhecendo a história um dos outros, e é muito bom ter vocês aqui. E você de casa também, é muito bom estar com você, e eu quero agora sim oferecer para você esse guia de estudos, A Máquina Humana, é o tema da Revista Esperança que foi lançado há algum tempo na Novo Tempo, e esse guia de estudos vai te ajudar a cuidar da sua saúde física. Sua saúde física está 100% ou precisa melhorar um pouquinho? Bem, se precisa melhorar um pouco, então nós temos um guia de estudos para te ajudar. Vou mostrar aqui a capa para vocês. Esse guia de estudos foi escrito pela Teru, a apresentadora do Vida e Saúde, e também pela doutora Gisela, é uma médica que trabalha conosco como apresentadora do Entre Família no Evo Tempo, na nossa TV hispana. Então, essa revista foi escrita por especialistas em saúde e ela vai para a sua casa para te ajudar a ter mais saúde física sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram o custo dessa revista, tanto a produção quanto o envio para a sua casa. A única coisa que você precisa fazer é pedir. Então, pede agora através do telefone, o número é 0 Operadora 12 21 27 31 21. Pode ser que você esteja assistindo a Novo Tempo pela primeira vez e está dizendo assim: eu não acredito que uma rede de televisão envie alguma coisa para minha casa sem custo nenhum. Se você não acredita, faz o teste. Liga agora para 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 129 8244 44 49. Tem também uma forma de você pedir pelo site. O nosso site é novotempo.com/escola bíblica. E lá você pode pedir, inclusive, o PDF que vai chegar rapidinho para você, ou você pode ter os dois, tanto o PDF e pedir a revista física, a gente manda para a sua casa, graças aos Anjos da Esperança, que pagam todo o custo dessa revista. Muito bem, vamos pegar a Bíblia aqui, porque hoje nós temos mais um tema de estudo da Palavra de Deus, e vamos estudar hoje a respeito da lei de Deus. Esse é um tema muito importante, um tema que vai mexer com a gente, porque é um tema que fala a respeito desse padrão que Deus estabeleceu para nós em sua lei, certo? E eu quero começar dizendo que não existe governo sem leis. Eu queria que você imaginasse uma sociedade que não tem leis. Jorge, você foi policial por 30 anos, você me falou? 30 anos. Imagine a sociedade sem lei nenhuma. Seria um caos, não seria? Com as leis, a polícia já tem um trabalhão para poder manter aqueles que querem andar fora da lei. Imagine uma sociedade sem leis. Você não vai encontrar uma sociedade saudável que não tenha leis. Toda sociedade, todo reino tem uma lei. E o reino de Deus também tem uma lei, né? O reino de Deus tem uma lei a partir da qual a gente se baseia para saber o que é certo e o que é errado. Porque pensem comigo, se não existisse uma norma que diz que aquilo é certo, como é que alguém diria que eu estou errado? Se a lei de Deus não existisse, nós não teríamos como dizer que alguém estava em pecado, por exemplo. Porque o que é o pecado? Lá em 1 João, no capítulo 4, João diz que o pecado é a transgressão da lei. Ora, se não tem lei, não tem pecado. Marcos, você é advogado, né? Você lida com a lei. Imagine uma sociedade sem lei. Não existe uma sociedade dessa, vai ser um caos completo. Então, aqui, nós vamos estudar sobre a importância da lei de Deus. Como eu disse para vocês, sem lei
não há transgressão, portanto não há pecado. E vejam como isso é sério. Porque se a lei de Deus for abolida, não tem mais pecado. E se não tem pecado, não precisa de um Salvador. E se não precisa de um Salvador, a morte de Jesus foi em vão. Essa sequência precisa estar na nossa mente. Porque quando o diabo tenta, de alguma forma, anular a lei de Deus, dizer que ela não é mais válida, ele está com a intenção de atingir o sacrifício de Jesus. O diabo sempre teve esse objetivo. Desde lá do céu, quando ele se rebelou, você vê isso em Isaías 14, Ezequiel 28, desde lá ele queria anular Jesus como Deus e se colocar no lugar de Deus. Se ele anula a lei de Deus, não tem então pecado. Se não tem pecado, não precisa de perdão. Se não precisa de perdão, não precisa do sacrifício de Cristo e, portanto, Jesus morreu em vão. Veja como isso é sério, não é? Então a gente precisa considerar a lei de Deus. Agora, para começar o estudo sobre a lei de Deus, eu quero falar sobre como nós somos salvos. Porque existem dois extremos quando a gente trata da lei de Deus. Um extremo é dizer, a lei não existe mais. Ela foi abolida, não precisa mais guardar a lei, a gente não precisa mais se preocupar com isso, a graça de Cristo nos cobre, a gente não precisa mais se preocupar com a lei. Esse é um extremo. O outro extremo é dizer, nós precisamos guardar a lei para sermos salvos. Esse é outro extremo. E ambos estão errados. Vou repetir isso que é muito importante. Em um extremo está aquele que diz, a lei foi abolida, não precisa mais se preocupar com a lei, a graça de Cristo nos cobre, a gente não tem mais que se preocupar com guardar a lei. Esse é um extremo errado. O outro extremo é dizer, nós guardamos a lei para sermos salvos. E a gente é salvo porque guarda a lei. Esse é outro extremo também salvo, ou também errado, não é? Por que a gente, ou como nós somos salvos? Como nós somos salvos? Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Isso precisa ficar bem claro na sua mente aí de casa também. Atos 16, 30 e 31. Como é que nós somos salvos? Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Esse é um diálogo do carcereiro com Paulo, e o carcereiro pergunta, como é que eu posso ser salvo? E Paulo diz aqui, olha, como é que a gente é salvo? Crendo no Senhor Jesus. Quem é que nos salva? É Cristo. Isso precisa ficar cravado na nossa mente. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Cristo. Não é a obediência à lei que nos salva, não são os nossos bons atos que nos salvam, não são as nossas boas intenções que nos salvam, nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo e nada mais. Aí você me pergunta, tudo bem, já entendi isso, a Bíblia diz isso. E qual é o lugar da lei nessa história toda, então? Nós vamos estudar sobre isso. Mas antes, outro texto, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Quando a gente chegar no dia do encontro com Jesus, na volta dele, ninguém vai poder dizer assim, olha Jesus, eu estou entrando aqui no céu, porque 99% o Senhor fez, morreu na cruz. Mas tem 1% que foi minha parte. Eu fui bom, eu dei esmolas, eu obedeci à lei e tal. Ninguém vai poder dizer isso. Por quê? Porque nós somos salvos somente pela graça de Cristo, por meio da fé. Qual é então o papel da fé? Porque a fé é a nossa parte. Vou dar um exemplo aqui para tentar ilustrar. Imagine que o Bernardo veio hoje muito generoso, e ele resolveu dar uma cédula de R$100 para cada um de nós. Olha que coisa, que sugestão boa. Olha aí. E aí ele pegou, veio aqui à frente, tirou a cédula e estendeu para mim. E a cédula, pastor, de R$100. Aí eu fico com o braço cruzado assim, tá? Obrigado. Serviu de alguma coisa a oferta dele? Não, por quê? Porque eu não estendi a mão e peguei. A fé é a mão que se estende para aceitar a salvação de Cristo. Há algum mérito em mim, em pegar a cédula de R$100 que o Bernardo me ofereceu?
Nenhum, o mérito é todo dele. Ele se desprendeu a dar esse presente para mim. Eu apenas aceitei o presente. A fé, por meio da qual nós aceitamos a graça de Cristo, ela é o braço que se estende para pegar a salvação. Mas a salvação é completamente de Cristo. Ele nos dá, nós somos salvos somente nele. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque a partir de agora nós vamos estudar sobre a lei de Deus. Sob qual prisma? O prisma de que nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nós somos salvos pela graça de Cristo. A lei tem outras funções que nós vamos descobrir agora e não tem a função de nos salvar. Tá bom? Romanos 3:24 diz: justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente nós somos justificados. Então, só registrando, somos salvos pela graça mediante a fé. É isso que acontece. Pode falar. Pastor, seria certo dizer que com a morte de Cristo na cruz, todos foram salvos. Só que depende daquele, é salvo aquele que aceita, que quer ter, porque eu entendo o seguinte: com a morte de Cristo na cruz, rompeu o seu véu e daí Jesus, ele ascendeu ao céu e deixou o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo habita em nós. Quer dizer, então todos nós, eu estou falando em geral, todos nós somos salvos pela morte de Cristo. No entanto, a necessidade de nós aceitarmos, de nós estendermos a mão para alcançarmos a salvação. É certo isso dizer? Isso. Olha, eu vou completar o que você falou com João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a morte de Jesus, você tem razão, a morte de Jesus, ela oferece salvação para todas as pessoas. Não importa quem seja. Agora, quem será salvo? Todo aquele que crê. Entendeu? Então, a salvação é estendida a qualquer pessoa. Esses dias eu fui, tem algum tempo aí, alguns meses, eu fui pregar num presídio aqui próximo a Novo Tempo, e preguei lá e depois conversei um pouco com os detentos, e um deles me disse assim: pastor, será que Deus me perdoa? E ele me contou o que ele fez, realmente foi uma coisa muito ruim. Será que Deus me perdoa? E eu disse para ele o que está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda transgressão, de toda impiedade. Então, Deus perdoa qualquer pessoa, até quem fez as piores coisas. A salvação é para todos, agora a gente precisa aceitar esta salvação. Muito bem. Dito isso, ficou claro como é que nós somos salvos? Somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Agora nós estamos prontos para estudar a lei de Deus. E a lei de Deus está em Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 a 17. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, se você puder abrir aí a sua, você de casa também abre. Eu faço questão de ler os 10 mandamentos com você. Por quê? Porque algumas pessoas conhecem outras versões dos 10 mandamentos. Por exemplo, a versão que está no catecismo. Ela é diferente do que está na Bíblia. Não sei se você conhece, mas os mandamentos lá foram modificados. A versão original dos 10 mandamentos está aqui escrita em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, tá bom? E nós vamos ler os 10 mandamentos agora, para a gente poder conhecê-los inicialmente. Então, com a Bíblia aberta aí, vamos ler. Diz assim: e Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Para um pouquinho e olha aqui. Você de casa está acompanhando? O primeiro mandamento vai começar a ser escrito no versículo 3. Né? Lá em Deuteronômio capítulo 4, diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Mas esse preâmbulo, o versículo 1 e o versículo 2, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque antes de Deus pedir ou colocar os 10 mandamentos, Deus nos oferece alguma coisa. Olha o que ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito,
da terra da escravidão. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, antes de eu te pedir para você obedecer os 10 mandamentos, eu salvei você. Eu sou aquele Deus que tirou vocês da escravidão. Eu sou aquele Deus que tirou vocês do Egito. E porque eu sou esse Deus que tirou vocês do Egito, agora eu vou te pedir 10 coisas. É assim, ó, Deus primeiro oferece a sua graça e depois ele pede a guarda dos mandamentos. E você vê que há graça até no texto dos 10 mandamentos. Algumas pessoas dizem assim, não, se você falar de lei, você anulou a graça de Deus. Mas como assim? Se no começo dos 10 mandamentos já tem graça. Deus está te dizendo, eu primeiro te salvei, depois eu te peço para guardar os mandamentos. É aquela sequência. Primeiro nós somos salvos e como reconhecimento da salvação, como gratidão à salvação, aí a gente busca obedecer. Não é o contrário, a gente não obedece para ser salvo. A gente primeiro foi salvo pela graça e a gente obedece como gratidão a esse Deus. Então, há graça, inclusive, no texto dos 10 mandamentos. Não aceite, você de casa, não aceite ninguém que diga que não há graça quando você fala da lei. Não, as duas coisas estão juntas. A lei de Deus é uma expressão da sua graça. Vamos continuar agora? Vamos ler o primeiro mandamento. Diz assim, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim, ou diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás para ti ídolo nenhum, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, aqui nos 2 primeiros mandamentos, são mandamentos que falam sobre a questão da adoração a ídolos, ter outros deuses. Né? Deus está falando muito claramente no primeiro mandamento, não terás outros deuses, e no segundo mandamento, não faça imagem de escultura. Esses são os 2 primeiros. Agora, o terceiro mandamento, versículo 7, diz assim, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Algumas pessoas olham para esse mandamento e dizem assim, está vendo? Deus está dizendo que a gente não pode falar o nome dele em vão, então se eu tropeçar, eu tenho que chamar por outra pessoa, mas não o nome de Deus. Não posso falar uma coisa engraçada, uma piada com o nome de Deus. Veja, que a gente não pode brincar com o nome de Deus, isso é muito claro. Mas não é exatamente sobre isso. O mandamento é muito mais profundo que isso. O que é tomar o nome de Deus em vão? Tomar o nome de Deus em vão é você dizer que é de Deus e não se comportar como uma pessoa de Deus. Vou dar um exemplo. Você está lá no seu trabalho e aí você tem um subordinado no seu trabalho e você humilha o subordinado, você trata mal, você xinga, enfim, você faz tudo o que não deveria fazer com aquele subordinado. Aí, todo mundo do seu trabalho sabe que você é cristão, vai para a igreja. O que eles vão dizer? Ah, é esse aí o cristão? Esse aí diz que é de Deus e fica humilhando as pessoas? Você acabou de tomar o nome de Deus em vão. Porque você disse, eu sou cristão, mas não vive como cristão. Eu sou de Deus, mas não vive como alguém que é de Deus. Então, o mandamento é mais profundo, é você dizer que é de Deus e não viver como alguém que é de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É você carregar consigo o nome de Deus, mas não representá-lo bem. Esse é o terceiro mandamento. 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus. E aqui a gente encerra a primeira parte dos mandamentos. Só para relembrar você lembra que Jesus falou, alguém perguntou para Jesus, Jesus, qual é o mandamento mais importante? Lá no Novo Testamento, ele disse assim, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus estava anulando os mandamentos? Não, ele estava resumindo os mandamentos.
Porque os 4 primeiros falam do amor a Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não toma o nome de Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado, porque o sábado é do Senhor. Os 4 primeiros falam do amor a Deus. Agora vão vir os 6 últimos que falam do amor ao próximo. Olha o que aqui diz, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Esse é o 5º mandamento. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Há muitas coisas aqui que nós poderíamos observar nos 10 mandamentos, nós gastaremos um programa inteiro só falando sobre isso, mas eu não quero tomar muito tempo sobre isso, porque eu tenho mais coisas para mostrar para vocês. Mas percebam que os mandamentos, eles vão ficando cada vez mais profundos e mais internos. Ele começa com a adoração a deuses, uma coisa externa, e ele termina com cobiça, uma coisa interna. Deus está tratando de todas as mazelas que o pecado traz para os seres humanos, desde as mais externas para as mais internas, inclusive a cobiça, que é um pecado tão grave quanto matar, quanto roubar, quanto adulterar. A cobiça também é um pecado muito, muito forte. Então, aqui estão o texto dos 10 mandamentos. Eu tinha colocado aqui, mas eu fiz questão de ler com vocês na Bíblia, para que talvez alguém de casa tivesse alguma dúvida, e leu comigo agora na Bíblia o texto dos 10 mandamentos. Agora, Deuteronômio 4, 12 e 13, nos diz como Deus registrou os 10 mandamentos. Abra sua Bíblia lá. Nesse programa eu vou fazer questão de ler todos os textos na Bíblia. Não vou colocar na tela a maioria deles, para a gente poder ver o que a Bíblia diz, e aí talvez você em casa com a sua Bíblia na mão, vá lendo e marcando. Deuteronômio 4, 12 e 13. Diz assim, ó. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra, e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vocês vão tomar posse. Ou seja, Deus registrou os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Existiam outros materiais naquele momento, mas Deus resolveu fazer 2 tábuas de pedra, representando a perpetuidade dos 10 mandamentos. E veja, Deus não pediu para Moisés escrever os 10 mandamentos. Moisés escreve todo o Pentateuco, né? Ele escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele escreve o Salmo 90, ele escreve o livro de Jó. Ele tinha muita habilidade para escrever, mas na hora de escrever os 10 mandamentos, Deus disse, não, aí eu escrevo. E Deus escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, representando a perpetuidade dos 10 mandamentos. E como foi que Davi se referiu aos 10 mandamentos? Abra sua Bíblia no Salmo 19, nos versículos 7 a 9. Aliás, o Salmo 19 é um salmo todo dedicado à lei de Deus. Ele fala muitas coisas bonitas sobre a lei de Deus, nós vamos ler algumas ao longo do programa, mas vamos ler agora os versículos 7 e 8. Salmo 19, versículos 7 e 8. Salmo aí no meio da sua Bíblia, e casa também você vai procurando e vai conferindo os textos bíblicos para ver se eu estou lendo o texto correto. Salmo 19, 7 e 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Aqui, nesses 2 versículos, nós temos uma figura de linguagem da poesia hebraica chamada de paralelismo poético. Ou seja, uma frase está em paralela com a outra, tendo o mesmo sentido. Então, volta comigo aqui para você entender. Ó.
Ele diz, os preceitos do Senhor são justos. Depois ele diz, os mandamentos do Senhor são límpidos. Depois ele diz, no versículo, vamos começar do versículo 7, né? Ele diz, a lei do Senhor é perfeita. Depois, ainda no versículo 7, ele diz, os testemunhos do Senhor são dignos. Versículo 8, os preceitos do Senhor são justos. Ainda versículo 8, os mandamentos do Senhor são límpidos. Então, todas essas expressões se referem à lei de Deus, elas estão em paralelos. E ele fala aqui coisas lindíssimas, ele diz, olha, a lei revigora a alma. Ele diz que os testemunhos são dignos de confiança. Ele diz que os preceitos são justos. E, finalmente, ele diz que os mandamentos são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, eu fico me perguntando, como é que alguém pode dizer que a lei de Deus é ruim? Como é que alguém pode dizer que a lei de Deus é uma desgraça? Como é que pode dizer que a lei de Deus não tem graça? Se o Pai, Deus, está dizendo através de Davi que a lei, ela é límpida, ela é justa, ela é pura, ela traz luz aos olhos. Por quê? Porque quando a gente olha para a lei de Deus, nós temos os nossos pecados iluminados. Vejam, a lei de Deus é um código de conduta. E quando eu erro, eu olho para a lei de Deus e percebo que eu estou errado. E aí, ao perceber que eu estou errado, eu corro para Jesus para que Ele me salve. Lembrando que a gente viu lá no começo, a salvação é só em Cristo, mas a lei nos revela onde nós estamos errando e nos faz correr para Jesus. Já foi muito conteúdo nesse primeiro bloco, né? Então vamos dar uma respirada? Você vai aí, toma aquela água, mas volta aí para a gente assistir, para continuar assistindo Bíblia Fácil, porque tem muito mais conteúdo para você. As pessoas, elas não querem fazer concessões, não querem abrir mão do seu querer, da sua vontade. E sendo assim, fica muito difícil de você obedecer às leis de Deus. A gente que está aí no dia a dia, no mundo, está muito abandonado a lei de Deus. A gente encontra muitas, vamos colocar, muitos templos, mas a gente tem muita gente ruim, na minha área principalmente, que seria do direito. É muito triste o que vem acontecendo, é triste demais. Então a gente vê que o amor de Deus está se afastando das pessoas, não é nem a lei, é o amor de Deus que está fora do coração das pessoas. Se a gente usasse os 10 mandamentos de Deus, a gente talvez nem precisasse de leis feitas pelos homens, porque as pessoas se respeitariam, não haveria mais mortes, roubos, e isso é muito forte. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu já trago aqui nas minhas mãos esse guia de estudos que é a revista Esperança, Eu Creio, que é o tema da nossa temporada. A nossa temporada aqui do Bíblia Fácil chama-se Eu Creio, e aqui nesse guia de estudos você vai ter 12 temas, né? Nós não conseguimos colocar todos os temas da temporada aqui dentro, porque ficaria uma revista muito grande e seria muito caro para enviar sem custos para você, mas nós colocamos aqui 12 temas, e aqui está a capa desse guia de estudos, para que você possa pedir e receber na sua casa. Aí você está me perguntando assim, pastor, quanto custa esse guia de estudos? Ele tem um valor. Cada guia de estudos desse custa, em média, R$ 5,00 para a gente produzir e enviar para a sua casa. Tem um custo, mas não é você que vai pagar esse custo. Quem paga esse custo são os Anjos da Esperança, aqueles que fazem doações regulares aqui para Novo Tempo, e com as doações dos Anjos da Esperança nós mantemos os cenários, produzimos os guias de estudos e enviamos para você de graça. Então você só precisa pedir. Você pede agora através do nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você está me assistindo num dia útil, você pode ligar entre 8 da manhã até 11h30 da noite e você vai ter alguém para te atender. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 12 9 8244 44 49. Repetindo, 12 9 8244
44 e 49. Ou você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica, e lá você vai pedir a sua revista física e vai receber também o PDF no seu e-mail, e aí você já tem o guia de estudos para ir estudando enquanto a sua revista física chega sem custo algum, tá bom? Vamos continuar aqui estudando sobre a lei de Deus. Bem, nós vimos o que Davi falou sobre a lei de Deus e vamos continuar estudando aqui ainda o Salmo 19. Olha o que ele diz agora dos versículos 9 ao versículo 11. Estou no Salmo 19, tá? Salmo 19, a partir do versículo 9 agora. Abra sua Bíblia aí, por favor. Salmo 19, a partir do versículo 9, diz assim: O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o favo de mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer. Amigos, Davi, num salmo dedicado à lei de Deus, ele está dizendo que há recompensa em obedecer à lei de Deus. E veja, esses dias eu estava lendo um artigo de um teólogo, e ele dizendo assim: se a sociedade obedecesse à lei de Deus, a sociedade seria outra. Quais seriam as recompensas? Imagine uma sociedade em que não há adultério, por exemplo, que esposo e esposa são fiéis um ao outro. Quanta confusão seria evitada, né? Imagine uma sociedade em que as pessoas não roubam. Imagine uma sociedade em que as pessoas não mentem, que as pessoas respeitam pai e mãe. Imagine uma sociedade que as pessoas param periodicamente para adorar a Deus. Imagine uma sociedade em que as pessoas não cobiçam as coisas dos outros. Seria uma sociedade muito melhor. Amigos, se nós, como sociedade, obedecêssemos à lei de Deus, nós teríamos grande recompensa. Eu vou dizer uma coisa para vocês: mesmo aqueles que não acreditam em Deus, eles esperam que a lei de Deus seja obedecida. Como assim, pastor? Como assim? Deixa eu dar um exemplo para você. Você pega um ateu. Um ateu casou, ele espera que a sua esposa seja o quê? Fiel. Ele não crê em Deus, mas ele espera que o sétimo mandamento seja cumprido, mesmo sem ele crer em Deus. Um ateu está fazendo um negócio, está comprando um produto qualquer, uma casa, um carro. O que ele espera do vendedor? Ele espera do vendedor que o vendedor seja honesto. Ou seja, o ateu está esperando que o vendedor cumpra a lei de Deus e não roube. Ou seja, todas as pessoas, de alguma forma, esperam que a lei de Deus seja cumprida. Por quê? Porque quando a lei de Deus é cumprida, há benefício para todo mundo. E não é à toa que as pessoas, elas têm, de alguma forma, a lei de Deus no seu coração. Porque, amigos, não importa se é um religioso, se é um ateu, não importa. Todo mundo, de alguma forma, sabe o que é certo ou errado baseado na lei de Deus. E por que isso acontece? Eu quero ler com você, eu acho que eu não coloquei esse texto aqui nos slides, mas eu quero ler com você Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, os versículos 33 e 34. Vai abrindo aí sua Bíblia, Jeremias 31, 33 e 34. Vamos ler, diz assim: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Estou lendo Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações, e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não mais lembrarei dos seus pecados. Esse aqui é o texto do que a gente conhece como a nova aliança. E talvez você de casa já tenha ouvido algum líder religioso dizendo assim: na nova aliança a lei não precisa mais ser cumprida. Na nova aliança não precisa mais guardar os mandamentos. Aí você vai na Bíblia e lê o texto da nova aliança. E o que Deus diz? Que na nova aliança ele tira a lei das tábuas de pedra e escreve aonde? No coração. Peraí, vamos entender esse negócio aqui. Está complicado.
Como é que o líder religioso diz que na nova aliança não precisa mais guardar a lei, se na nova aliança Deus pegou a lei e escreveu no nosso coração? Ou seja, ela está no nosso íntimo. É por isso que mesmo um ateu espera que os outros cumpram a lei de Deus, sendo honestos, sendo fiéis, não cobiçando, não roubando, não matando. Você vai para uma pessoa que não tem nenhum tipo de religiosidade, mas se você ameaçar ela de morte, ela vai dizer, não, você está errado. Por quê? Porque lá no coração dela, Deus escreveu que matar é errado. Então a lei de Deus, ela é um benefício para todas as pessoas que a cumprem e para as pessoas que estão ao redor daqueles que cumprem a Bíblia. Mas os 10 mandamentos não foram apenas para os judeus? Claro que não, eu vou dar algumas razões para vocês. Primeiro, não tinha outra nação para quem entregar os mandamentos, porque os judeus foram estabelecidos por Deus para receber a mensagem e espalhar a mensagem. Foi isso que ele falou para Abraão. Segundo, a lei foi entregue aos judeus para ser compartilhada para toda a terra. Nós não vamos ler agora, mas é só você conferir Deuteronômio 4:8, Romanos 9:4, João 4:22. Esses textos indicam que a lei de Deus e que a mensagem que os judeus receberam deveria ser espalhada por toda a terra. Outro motivo pelo qual a lei não foi dada apenas para os judeus. Os princípios dos mandamentos são anteriores ao Sinai. E aqui eu quero parar um pouquinho com vocês. Às vezes algumas pessoas dizem assim, não, a lei de Deus só existe a partir do Monte Sinai, quando Deus deu para Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Por isso, dizem essas pessoas, a lei é só para os judeus. Bem, e se eu disser para vocês que a lei já existia antes de ser registrada em pedra, no Monte Sinai? Você quer ver? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz que anjos pecaram antes da fundação do mundo. Ora, se o pecado é a transgressão da lei, como é que eles pecaram se não existia lei? A lei de Deus já existia antes da fundação do mundo. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 14, dizem que Adão pecou. Adão viveu antes ou depois do Sinai? Antes, muito antes. Né? Passaram-se centenas e centenas de milhares de anos de Adão até o Sinai. Mas Adão pecou. Ora, como que Adão pecou se não tinha uma lei? Você só pode pecar se existir uma lei. Se não tem lei, não tem pecado. Tá? Então, se Adão pecou, a lei já estava em vigor aqui no Éden. Gênesis 4:7 diz que Caim pecou. E qual foi o pecado de Caim? O assassinato. Lembram que ele matou o seu irmão? Então, se matar era pecado no tempo de Caim e a lei não estava escrita nas tábuas de pedra, é porque a lei já existia no tempo de Caim. Vamos lá. Gênesis 13:13 diz que os sodomitas pecaram. E se você for lá em Judas, no versículo 7, diz que o pecado dos sodomitas foi o adultério. Eles estavam fora dos planos de Deus para a sexualidade. Ou seja, já em Gênesis 13 existia o pecado do adultério. Em Êxodo capítulo 16, 21 a 23, alguém pecou porque quebrou o sábado. Mas espera aí, Êxodo 16 é antes de Êxodo 20. Que já existia o pecado contra o sábado antes de estabelecer a lei. Ou seja, os princípios da lei existem desde sempre. Por quê? Porque os princípios da lei refletem o caráter de Deus. A lei só foi registrada na pedra em Êxodo capítulo 20, mas ela já existia muito antes de Êxodo capítulo 20. Eu nunca tinha me atentado a isso. E essa demonstração que a lei já existia antes das tábuas da lei mexeu muito. É exatamente isso que eu senti. O tamanho do amor e o cuidado do que Deus sabe que, na minha obediência, tudo que Ele é só para o cuidado que Ele tem comigo. Nada é um peso. Você quer falar, Bernardo? É sobre o quarto, não mate. Né? Uhum. Só que aquela mulher adúltera, ela era apedrejada, até a morte, né?
como é que fica a situação? Muito boa Era pergunta. lei que funcionava ou Jesus disse, ó, quem não tiver pecado também não jogue a pedra? Excelente pergunta. Veja, o mandamento que diz não matarás, que é o 8º mandamento, né? Não, o 8º é não furtarás. É o 6º mandamento. O 6º mandamento, não matarás. Ele poderia ser mais claramente traduzido com não assassinarás. Então, o mandamento, ele está falando de alguém que planeja o assassinato da pessoa. É tanto que você vai ver em Levítico as cidades de refúgio. Já ouviram falar disso? Em Levítico tem a cidade de refúgio. E lá no texto diz assim, se alguém, de maneira não voluntária, matar alguém, essa pessoa pode se refugiar na cidade de refúgio, até que seja julgada e perceba-se que ela não matou intencionalmente. Sei lá, aconteceu um acidente e a pessoa acabou matando outra pessoa. Então, o mandamento diz, não assassinarás. Sobre a mulher adúltera, lá em João capítulo 8, Jesus está dando uma lição nos fariseus, porque os fariseus levaram a mulher adúltera para ser morta, dizendo assim, olha, é pecadora. Jesus diz assim, mas vocês armaram tudo para ela estar aqui. Vocês são mais pecadores que ela. Então faz o seguinte, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não estava dizendo, matem a mulher, ele estava dizendo assim, vocês não têm autoridade de mandar matar essa mulher, porque vocês são tão pecadores quanto ela. E naquela ocasião, é interessante, naquela ocasião existia uma pessoa que poderia tirar a pedra nela. Quem era? Jesus. Era o único que não tinha pecado ali. E o que é que ele faz? Ele diz assim, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele estende o perdão porque ela se arrependeu. Então, o mandamento, ele é contra o assassinato, mas numa situação de outras situações que podem surgir para que você acabe matando alguém, esse não é o mandamento adequado para tratar sobre isso. Tem outros mandamentos na Bíblia para mortes acidentais, entende? Mas vamos lá. Então ficou claro isso aqui, olha, os princípios da lei de Deus já existiam antes da lei ser colocada em pedra. Quais são os adjetivos para os mandamentos? Vamos lá, eu não vou ler o texto, mas depois vocês são convidados a ler o Salmo 19, tá bom? Eu só vou citar aqui. No Salmo 19:7 diz que a lei é fiel e perfeita. O Romanos capítulo 7, versículo 12, diz que a lei é santa, justa e boa. Salmo 119, 151 e 152 diz que a lei é verdade e é eterna. Tá? Salmo 119, 172 diz que a lei é justiça. Vamos ver se tem mais aqui. Muito bem. Então veja como a palavra de Deus, ela valoriza a lei. Lembrando de novo, vou ficar sempre batendo nessa tecla. A lei não foi feita para nos salvar, mas o fato dela não nos salvar não faz com que ela seja desvalorizada, porque ela tem o seu lugar. Para quem é a lei de Deus? Eclesiastes 12, 13. Vamos lá. Abre sua Bíblia no livro de Eclesiastes, esse é um texto muito importante para a gente tratar sobre essa questão da lei. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Tá? Olha lá. Eclesiastes 12, 13. Salomão está escrevendo com sabedoria e ele diz assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Talvez a sua versão diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, o mais importante, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Todo homem. E aqui tem uma coisa interessante, porque essa palavra, essa letrinha I, traduzida para o português, né, temam a Deus e obedeçam aos seus mandamentos, ela poderia ser melhor traduzida do hebraico assim, ó, tema a Deus, ou seja, obedeça aos seus mandamentos. Salomão está ligando a obediência aos mandamentos ao temor a Deus. E isso é muito importante da gente entender. Vamos lá, a lei no Novo Testamento. Jesus foi quem proclamou a lei. Olha lá, a gente tem pouquíssimo tempo ainda nesse bloco, então eu vou citar. Em João 8,58, Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra desse texto? Eu sou. Quem é o Deus eu sou? Você vai lá para Êxodo 3,14, aí Moisés pergunta para Deus,
quando eu for conversar com o faraó, quem eu digo que me enviou? Aí Deus diz assim, diga a ele que o Deus, eu sou, te enviou. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é o Deus que pronunciou e que escreveu as leis no Antigo Testamento. Você entende isso? Jesus é o Deus eu sou. E porque ele é o Deus eu sou, ele é o responsável pela lei de Deus. Jesus nunca diminuiu a importância da lei. Mateus 19, 17, Mateus 7, 21 a 23, Mateus 5, 18, e eu quero ler com vocês João 14, 15. Que pena que o nosso tempo está acabando, porque tem muita coisa para ler na Bíblia sobre isso. Mas eu quero ler João, capítulo 14, versículo 15. Olha o que Jesus está falando. Ele diz assim, são palavras curtas e claras. João 14, 15, ele diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você está ouvindo Jesus falar aqui? Se vocês me amam, qual é a prova do seu amor por mim? A obediência aos mandamentos. Então é muito complicado você ouvir alguém dizendo assim, a lei de Deus foi abolida. Por quê? Porque Jesus está falando, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. É uma prova de amor que Jesus pede de nós. E Tiago capítulo 2, versículo 8, ele diz que, ou melhor, em Tiago capítulo 2, 8 e Tiago 1, 25, ele fala que se você quebra um mandamento, você é culpado de todos. Vamos ler, vai dar tempo. Vamos ler Tiago capítulo 2, no versículo 8. Tiago capítulo 2, versículo 8. Aqui, ó, Tiago 2, 8 diz assim, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrado nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. E aí, aqui em Tiago ainda, ele diz que quem quebra um mandamento é culpado de todos. Veja, gente, eu queria ter mais tempo para a gente estudar a respeito da lei de Deus, mas a gente não tem, o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas qual é a função da lei? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, qual é a função da lei? É mostrar o pecado. A lei é como um espelho. Você chega em casa depois do trabalho, você olha no espelho e vê que o seu rosto está sujo. O que você faz? Você vai lá no espelho e esfrega o espelho no rosto? Não. Você viu que o rosto está sujo, você vai lá na água e limpa. Você entendeu? A lei é como um espelho, ela mostra o erro. Mas quando você quer ser limpo do erro, você vai até a água da vida, que é Jesus. É isso, é simples assim. A lei nunca foi abolida. A lei continua em vigor. Os 10 mandamentos continuam em vigor. E se alguém disser para você que isso é diferente, você vai dizer assim, não, na Bíblia está escrito que os 10 mandamentos estão em vigor. Aí você faz o seguinte, você vai até a Bíblia e estuda os textos. E quando você estudar os textos, você vai ver que não há lei anulada. Por quê? Porque se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, Jesus morreu em vão. Ou seja, a lei de Deus está em vigor. Não é feita para nos salvar. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas a lei nos conduz a Cristo. Por quê? Porque ela nos fala onde nós estamos pecando e nós vamos até Jesus em busca da sua graça, que nos perdoa e nos salva. Você crê nisso? Então conversa com Jesus enquanto você ouve esse hino. Tenho a ousadia de achar que sei de tudo, mas no caminho percebo que estou no escuro. Meu mundo repleto de orgulho me deixa longe de ti.
estou aos cacos no chão, clamando a ti teu perdão. Dá-me um coração humilde, disposto a te ouvir, ó Jesus. Sinto a tua mão com as marcas do teu amor. Rendido estou, rendido estou, rendido estou. La la ya, 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 Meu mundo repleto de orgulho me deixa longe de ti. Estou aos cacos no chão, clamando a ti teu perdão. Dá-me um coração humilde, disposto a te ouvir, ó Jesus. Sinto a tua mão com as marcas do teu amor. Dá-me um coração humilde, disposto a te ouvir, ó Jesus. Sinto a tua mão com as marcas do teu amor. Rendido estou, Rendido estou, rendido estou. La la ya, 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 la la ya. Amém. Essa é a oração que a gente precisa fazer. Dá-me um coração disposto a te ouvir. Porque naturalmente a gente não tem condições de obedecer à lei de Deus. Em nós não há força moral, em nós não há força espiritual para a gente obedecer à lei de Deus. Contudo, aquele que nos pede obediência, ele é capaz de nos dar condições de sermos obedientes. E quando por acaso, por acidente, a gente falhar, a gente pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Então a gente não tem que viver preocupado se a gente está ou não obedecendo à lei de Deus. A gente tem que se colocar nas mãos de Deus, submissos à sua lei, fazer o melhor que a gente pode e confiar na graça dele quando a gente falhar. Sempre lembrando que a gente não guarda a lei para ser salvo. A gente guarda a lei porque nós fomos salvos e temos gratidão a ele. É como um casal, marido e mulher. Vocês não fazem uma coisa um pelo outro por obrigação, vocês fazem porque se amam. Não é? Quando alguém que a gente ama muito pede alguma coisa de nós, nós fazemos com alegria, porque a gente está fazendo para quem a gente ama. Se você ama Jesus, nós lemos o texto, né? Se você ama Jesus, você vai guardar os seus mandamentos. E a revolta contra os mandamentos de Deus é uma evidência de que não se ama a Jesus. Ou seja, se você ama o Pai, obedeça ao Pai. É basicamente isso. Eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos dê a graça de vivermos uma vida cada vez mais próxima daquilo que é o ideal dele para a gente. Feche seus olhos e vamos orar.
Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos esclarece sobre a função da lei na nossa vida. Nós agradecemos pela salvação que recebemos de graça. E por gratidão nós queremos obedecer à tua lei, Senhor Deus. Nos ajuda, nos auxilia e nos guia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Me emociona muito. Eu acho que é um momento que, principalmente aqui, vivendo que eu estou vivendo aqui, tem ido de encontro muito com o que, do que eu tenho procurado mesmo. Buscar a lei, entender desde o princípio, né, no Antigo, no Novo, que tudo começa, tudo tem o princípio é Deus, e o que nos leva a Jesus.